Nesta oportunidade, nos encontramos neste lugar para iniciar a meditação da Palavra de Deus e compartilhar com todos vocês. Livros de Esdras, capítulo 7, versículos 6, 9 e 10 e 18 é a base de toda essa orientação dentro das Escrituras, falando sobre desejo, e estamos abordando o tópico preparando o coração para ouvir a voz de Deus, preparando o coração para aplicar a vontade de Deus. Por que devo preparar o meu coração para Deus? Por que devo preparar o meu coração para Deus? No final, queremos concluir com esta orientação. Vamos ler o versículo da Palavra de Deus. Versículo 10. Tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar. Esdras é um modelo para todos que se dedicam como pessoas ungidas por Deus a estudar, obedecer e ensinar a sua palavra. Vamos ler agora o versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei em deu tudo quanto em pediram. Versículo 9. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Preparando o coração para buscar a Deus. Sabemos que a terra, para receber a semente, antes ela tem que ser preparada. Você, quando vai plantar milho, feijão, você antes, como agricultor faz, prepara a terra, cultiva ela, prepara ela para receber a chuva e depois lançar sobre ela a semente sobre a terra, para depois vir-se os frutos. Então, espiritualmente, não é diferente. Observe, já está vindo e já vamos deixar Espírito Santo. Jesus conta aquela palavra e tem várias comparações naquela palavra quando Jesus fala da palavra como semente. Jesus disse na palavra que um recebeu a palavra e caiu na beira do caminho. Outro recebeu a palavra e caiu entre as malícias, entre os espinhos. Outro recebeu a palavra e caiu nos pedregais, sobre a terra. E outro recebeu a palavra e caiu na boa terra. E Jesus ainda
da explicação daquela palavra, o que significa cair sobre a beira do caminho, sobre os espinhos, sobre os pedregais e cair sobre boa terra. E quando ele fala da boa terra, não vai ter como explicar aqui, eu quero que a sua compreensão, porque o tempo é limitado, mas a boa terra é o coração, é isso que está aqui, é a base disto. O Espírito Santo, ele é sábio e ele nos guia dentro da sua palavra para nos orientar. Então, é o que Esdras fez. Preparou antes o coração para depois subir da Babilônia para edificar Jerusalém, a sua nação, a sua pátria, o seu país. Já está vindo, glória a Deus, já vamos deixando, Espírito Santo. É o caos de muitas pessoas que querem pregar, querem ser usado, mas não prepara nada. Deus faz a parte dele e eu faço a minha. Deus nos deu esta graça para estar te ajudando através das redes sociais, mas você não sabe o que eu faço, você não sabe como eu vivo a minha vida particular com Deus. Você não sabe. Como eu disse em outra reflexão, eu considero um bebê nascido ontem. Pelo tempo, isso eu quero dizer. Mas quanto mais você busca, Deus dispensa. Então Esdras é o que ele faz. Antes, apresenta a Deus o seu desejo. No versículo 6, por que devemos preparar o nosso coração? Por que devemos preparar a nossa terra? A palavra é a semente, é a presença de Deus. Onde esta palavra é lançada, onde ela chega, ela produz fruto, que é o que Jesus disse na palavra, quando a semente caiu em terra boa. Ela deu fruto, deu 30 e deu 100, e os pássaros vieram e fizeram questão de fazer ninho nos galhos dela. A sombra daquela árvore era desejada, tinha refrigério, e assim é a presença daquele que tem a presença do Espírito Santo. O homem que tem a presença do Espírito Santo, a mulher que tem a presença do Espírito Santo, ele é doce, ele é maleável, ele tem amor, ela tem direção, ele tem direção de Deus, orientação do trono da glória. Oh, glória! Como é bom tocar o céu e ser tocado pelo céu, Jesus. Eu acho profundo é que quando a gente toca o céu nos toca. É como a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus, a hemorragia estancou na hora. Agora, por que devemos preparar? Porque devo preparar o meu coração, porque você deve preparar, porque a pessoa se prepara para ir para a congregação, se prepara para ir para um evento, para uma apresentação, a gente prepara para tudo e não prepara para ir para a casa de Deus, para ouvir a palavra. Prepara o teu coração, prepara o teu coração e a palavra vai frutificar, dar fruto nas nossas vidas e Deus vai ser glorificado. Então, por que devo preparar o meu coração? Para ser orientado por Deus, para não ser enganado, para ter a presença de Deus como é Esdras. Se você vê o versículo 6, Esdras era mestre. Como eu falei para você, ele não era um tolo, ele não era um bobo, ele não era fanático, ele não era um doente por religião, ele era um mestre. Como eu lhe falei na reflexão anterior, ele era hábil, ele era mestre, tinha um coração, ele era um homem instruído, preparado. Era um escriba, examinador da lei. Glória a Deus. Então devemos preparar o nosso coração para ser como esse homem. E a boa mão do Senhor era com ele. Você está entendendo? Prepare-se e Deus é com o homem.